E a última De jeito questão. nenhum. Após a palavra indivíduo, há uma vírgula. Justifique seu emprego. Ó, essa é muito boa para a gente comentar, que ainda não houve esse questionamento e vai aparecer. Uso vírgula antes de etc. Sim ou não? Sim. Ó, etc. Tá? Tem sempre colocar o ponto porque é uma abreviatura. Quando eu falo etc., então eu posso, é opcional, tá? Posso ou não usar a vírgula. Excelência, é opcional, tá? Eu posso ou não utilizar a vírgula antes da palavra etc. Ó, antes de etc. Então, quem faz monografia, pega lá BNT, já está opcional lá. E assim, os autores também. Tem autor que fala que não pode porque o e, entre outros elementos, tem um e ali. Então não cabe a vírgula, porque é uma adição. E outros autores falam, não, tá falando etc, tá abreviado, então vou colocar para entender. Tudo bem? Então, etc. Posso usar vírgula ou não? O que você responderia? Resposta. Excelência, o uso da vírgula antecipando o etc., ele é opcional. Fechou? Pode ser usado ou não. Olha lá, passou, tá? Mais uma coisa, sabe o que significa etc? Ele adora termo latino, né? Termo latino, etc. Significa o quê? Et coetera. Latino. Et coetera. E entre outros. Então tem um E aí, tá Dentre vendo? outros. E entre outros. E entre os demais. E os demais. Então, quer dizer, esse termo está englobando uma conjunção E. Tá vendo? Por isso, quando você vai usar aqui a vírgula, ó, já tem o E do etc, né? E entre outros, que é uma abreviatura, não é? De etc. Por isso que essa polêmica, essa discussão. Por isso que também é opcional. Dúvida? Deu para entender? Difícil? E mais uma questão que eu Médio. lembrei, ó. Ele poderia também ter perguntado, no lugar da palavra etc, da abreviatura, poderia utilizar alguma pontuação? Qual? Então, se eu utilizar, ó, etc, ou as reticências, não assim, tá? Só colocando as reticências lá no texto, tá? Texto lá, os rapazes, né? As moças, os adolescentes, as crianças, ó, etc, né? Ó, vou colocar etc aqui. Eu posso substituir por, ó, vírgula, 1, 2, 3. Vocês viram? A vírgula, nesse caso, ela também é opcional, porque significa etc. Dúvida? Quando você coloca vírgula, você entende que são mais. Tem mais enumeração, tá? Então, a vírgula ela é pontual ali. Mas também tem autor que fala que não precisa. Dúvida? Não pode. É um recurso ou outro. Reticências também substitui. Quando perguntar, teve alguém que perguntou sobre reticências, um examinador aí para vocês. Agora, quando que eu uso? É um caso também, na citação, né? Os etc., quando indica pausa no texto, e também substituindo a abreviatura etc. Substituindo. Dúvida? Mas só que assim, isso aqui é uma polêmica, tá? No entendimento dos gramáticos, não é uma enumeração? Então tem que ter o quê? A vírgula para mostrar nesse caso. Se eu colocasse etc., opcional, tá? Mas tem autor que fala que é obrigatório, tem outro que fala que cada um justifica uma forma. Então, nesse caso aqui é opcional. Naquele lá pode falar opcional, mas o uso maior é com a vírgula. Tudo bem? Dúvida? Uma questão dessa não pode reprovar o candidato, porque é uma dupla interpretação, né? Na visão de um examinador, que pode ser autor de metodologia científica, não vai usar vírgula, então tudo bem, mas aí tem que entrar com recurso depois, porque tem outros que falam que não pode, tá? Aí vai dar um trabalhinho, atrapalha o concurso, demora mais, mas você passa. Bom, vamos lá então? Viram essa banca como funciona? Certo? Então vamos para a primeira agora.
Em casa vocês estudem as outras, tá? Peguem lá, analisem com paciência, tá bom? Bom, primeira banca aqui, eu acho que ainda não apareceu no concurso desses dias. Eu não vi ainda, tá? Mas vai aparecer, tá bom? Professora, Fale. a senhora não falou se eu passei ou não. Passou. Passei. Passou nervoso. Primeiro passou muito nervoso. Passou nervoso com o verbo estava errado, estava loucura. Certo? Viviane. Amanda, vamos lá. Tem alguma Amanda aqui na sala? Quem é? Tá, então vamos iniciar a primeira arguição, vamos lá? Primeira arguição, o microfone está lá. Primeira questão, diferencia as palavras concerto e concerto, tranquilo? Quero arrumar só o microfone. Excelência, concerto com C é de música e concerto com S é de consertar. Fechou? Segunda questão, senhor mesmo. Me avisaram do jogo ao telefone. A frase está correta? Excelência, a frase não está correta. O senhor pode corrigi-la? Sim, avisaram-me. E qual a justificativa desse uso? Não se começa a frase com pronome. Oblíquo? Com pronome oblíquo, excelência. Átono. Átono. Pronome oblíquo átono, tá? Passou. Vamos lá, passar para o próximo. Questão 3. Qual o plural de mico leão dourado? Coloquem o hífen aí que tá mico sem o hífen, tá? É uma composição com 3 palavras, então tem hífen em todas, tá bom? Pode colocar? Mico, hífen, leão, hífen dourado, fechou? Vamos lá então. Quem está com o microfone? O senhor poderia falar o plural da expressão mico leão dourado? Excelência, micos leões dourados. Isso. E o senhor poderia dizer se é um substantivo simples ou composto? Ele é um substantivo composto, excelência. Pode justificar? Sim, ele é uma combinação por composição, excelência. Perfeito, ó, tá top, tá? Qual o plural de saia amarelo-ouro? Excelência, plural de saia amarelo-ouro, saias amarelo-ouro. O senhor pode justificar por que amarelo-ouro ficou no singular? Sim, excelência, pois pela regra do adjetivo, só o segundo termo vai para o plural e como nesse caso temos um substantivo sendo usado como adjetivo, ele fica invariável. Como substantivo. Substantivo. Passou, né, gente? Errou um pouco, mas passou. Tá top. Vamos lá, passando o microfone. Qual o diminutivo de homem? Não perguntou se é diminutivo analítico, se é diminutivo sintético, e também não falou se é erudito. Pode ser, então vamos lá. Excelência, o diminutivo de homem é homenzinho. Homenzinho. E o senhor sabe a fórmula erudita? Excelência, não sei a forma. Homúnculo. Homúnculo. Homúnculo? Já lembra do homúnculo? Homúnculo. Homúnculo. Olha lá. Tá? Forma erudita. Forma clássica da língua, as primeiras que surgiram, tá bom? Formas eruditas. Segunda questão para o senhor. Sua mãe merece muito mais do que flores. Qual o advérbio desse período? Excelência, o advérbio desse período é a palavra muito e trata-se de um advérbio de intensidade. E o mais, não? Também. Muito mais, seria uma locução adverbial. Então, excelência, na frase nós temos muito e temos também o mais. O muito intensifica o mais. Então, são 2 advérbios de intensidade. Viram? Dúvida? Sua mãe merece muito menos do que flores, muito mais do que flores. Fale. Tua mãe mereces. Tua mãe merece. Está faltando combinar o verbo, né? Quem perguntou, ó. Fazer a concordância verbal. Tua mãe mereces, né? Outra. Vamos lá? Foram 2? Pode passar.
Esse segredo fica entre eu e você. Pronomes. A frase está correta? Não, Excelência, não está correta. A senhora pode corrigir e justificar a correção? O certo seria: esse segredo fica entre mim e você. Qual é a justificativa dessa correção? O pronome eu é do caso reto e mim do caso oblíquo, E que deve ser usado o pronome oblíquo após a preposição entre. aí sim, pronome oblíquo tônico após a preposição, usamos o pronome oblíquo tônico, tá certo? O reto não posso usar. Quer responder assim, ó? Não usamos preposições perante pronomes retos, uma vez que praticam ação verbal. Quem rege o pronome oblíquo tônico é a preposição. Então, nesse caso, vamos usar pronome oblíquo tônico, tudo bem? Oblíquo tônico com preposição. Oblíquo átono sem preposição, colocação pronominal, né? Pronome reto, sujeito da frase. Fale. Não. Não. Fala de novo a justificativa. Substitui o sujeito. Pode falar assim também, tá? Está correto. Sim, está errado. Está falando. Portanto, o uso correto é do pronome oblíquo tônico. Certo? Posição do sujeito. Ah, professora, mas e aquela frase? A professora deu exercício para eu fazer. É diferente. Para eu fazer, o para não rege o pronome, ó. Vou colocar aqui, ó. Para fazer. Então, quando eu falo para fazer, eu estou lidando com um verbo aqui do infinitivo, ó. Então, quem rege o verbo aqui é a preposição. Tá vendo? Então, eu preciso de um pronome. Então, para eu fazer, para tu fazeres, para ele fazer, para nós fazermos, tá vendo? Então, a preposição não é do pronome, sim do verbo. Agora, a professora deu exercícios para mim, para ti, para ele, para ela, não é isso? Ó, preposição rege o pronome. Então, aqui eu tenho o oblíquo tônico. Oblíquo tônico. E aqui eu tenho pronome reto. Por que eu vou usar o pronome reto? Pronome reto. Perante verbos. Ó, perante verbos. Verbos do infinitivo. Dúvida? Entre mim e você. Pode, porque o pronome de tratamento, você é do trato familiar corriqueiro, não é? Você pode utilizar pronome de tratamento qualquer, com preposição, sem preposição, tá? Ele poderia vir antes ou poderia vir depois. Respeita-se uma ordem no texto, né? Primeiro vem um pronome de baixa, né? Primeira, depois vem outro pronome e você que vai ser a terceira, né? Praticamente é o ouvinte, mas é a terceira. Agora, quando eu tenho essa regra, eu tenho uma ordem lógica do texto respeitando pronomes, a posição. Mas eu posso inverter? Posso falar de uma forma indireta? Também posso. Isso não é errado, tá? Fale. É isso? Perfeito. Perfeito. Como sujeito não há preposição. Aquele que é regido por preposição, oblíquo tônico. Tem que lembrar, tá? Muito bom. Foram duas ou uma? Uma, vamos lá, próxima. Esse segredo fica em... Já foi. Dizer muito pouco é errado? Não, Excelência, não é errado. Não é errado. Eu posso, inclusive, falar o superlativo. Qual o superlativo de muito pouco? Sintético. Pouquíssimo. Tá? Não é errado, tá? Fechou, passou. Diferencia as palavras cavaleiro e cavalheiro. Essa tá muito fácil, né? Parônimos. Excelência, a palavra cavaleiro refere-se àquele que cavalga, né? E a palavra cavaleiro é referente a um homem cortês. Perfeito. Eu vou agora acrescentar a pergunta. Qual o feminino de ambas as palavras? Excelência. O feminino de cavaleiro é cavaleira e o feminino de cavalheiro é dama. Não passou. Não Qual o passei. feminino de cavaleiro? A Amazona.
Você viu em algum local cavaleira? Ou não? Você que falou. Amazônia, é verdade. Porque na hora que você estuda a Errei feio. internet, tá por Deus. Verdade. Aparece tudo lá, né? Ó, então vamos lá. Então, Amazona no singular, tá bom? Não é Amazonas. Amazonas é o plural, inclusive, né? E dama, fechou? Vamos a outra questão. A 10. A palavra protótipo é grafada com acento? Sim, excelência. Protótipo é uma proparoxítona. Proparoxítona, fechou. É grafada com acento. Mais uma questão. A língua portuguesa é complicada por quê? Qual grafia do porquê na frase? Excelência, a grafia do porquê é junto e com acento. Por quê? É o mesmo porquê. Se vier o porquê sozinho, é o mesmo porquê, tá? Ó, se ele vem no final da frase, qual que é o porquê? Certo? Se vem uma vírgula, geralmente, né? Ó, por quê? Vem no final da frase. E outra coisa, se ele formar uma frase nominal e é uma frase, ó, ele vem sozinho, sem problemas, tá? É o mesmo porquê, separado com acento. Tá? Porque eles dizem, por quê? Ponto, na mesma linha. Por quê? Com interrogação, né? Aí continua o texto. Também é o mesmo caso. Para. Dependendo do questionamento do examinador, tá? Se o professor for professor de português, ele não vai falar para você separado com acento, junto, sem acento. Ele vai perguntar, é conjunção? É pronome interrogativo, início da frase, final da frase? Ele vai perguntar estruturado, tá? Como veio aqui, vai responder como perguntou. Se perguntou. Interrogativo. Certo? Se perguntou, tecnicamente responde. Você responda exatamente estruturando a pergunta. Tá? Então, vamos lá. Então, esse porquê ele errou, né? Vamos ver a próxima. Mas entendeu? E porque todo mundo vai passar por eles, né? Pelos porquês? Todos vão, então. Sempre que vai cair, ó. A 12ª. Está sendo designado 2 investigadores. A frase quanto à concordância verbal está correta? Excelência, a frase está incorreta. O senhor pode corrigi-la? Estão sendo designados 2 investigadores. O senhor pode repetir? Estão sendo designados 2 investigadores. Designados. Então, veja, ó, concordância verbal. O verbo e automaticamente, ó, designados, sendo designados, né? Também vai para o plural, tá bom? Posso esquecer. Vamos lá? Passando o microfone. Qual é o plural de quinta-feira? Essa tá caindo bastante, né? Quinta, segunda, terça, até sábado e domingo já apareceu. Vamos lá. Qual é o plural de quinta-feira? Excelência, o plural de quinta-feira é quintas-feiras. Cite um sinônimo da palavra para a palavra torpe. Excelência, o sinônimo da palavra torpe é fútil. Fútil, pode ser. Infame, pode ser? Pode ser indecoroso também? Pode. Ignobe também, etc. Vil, pode, tá? Vamos lá, passando o microfone. Foram 2? Não. Se for uma só, volta. Puxa, que sorvete gostoso. Qual é o sujeito dessa frase? Essa questão está totalmente errada. Aliás, está certa, né? Aliás, está totalmente errada mesmo. Ó. Qual o sujeito? Oração sem sujeito. Oração Excelência. sem sujeito? Não passou. E talvez o examinador também não passou. Como é que tem sujeito numa frase que não tem verbo? Cadê o verbo? É uma frase, então. Uma frase não verbal. Não, não verbal não. É uma frase nominal. frase Posso nominal. falar não verbal, tá certo. Não tá errado também, né? Não tem verbo, né? Tá certo, ó. Então, quer dizer, é uma frase nominal, não tem verbo. Então, como é que vai responder? Excelência. Excelência, essa frase não tem verbo, então ela não tem sujeito. Não tem análise sintática, Sim. não tem sujeito, não tem termo da oração. Aí a pessoa vai falar, né? Aí coloca lá, estrutura a frase melhor, né? Maravilha? Vamos lá, mais uma. Conceitue o adjetivo. Conceitue adjetivo. Excelência, adjetivo ele dá uma qualidade para um substantivo, um nome.
É classe de palavra o É uma quê? classe de palavras variável. Isso, tem que falar. Sabe as variações do adjetivo? Sim, Quais são? só um minuto. É, Pergunta básica, hein? ainda mais. Puxão de orelha agora. Pergunta básica. Gênero, número e grau. Passou, top. Vamos lá. Mudando o microfone. Grau. Qual a grafia correta da palavra mexerica? Pode soletrar? Boa noite, Excelência. Boa noite. A grafia correta da palavra. Boa noite, ó. Boa noite, bom dia, boa tarde. A grafia, a grafia correta da palavra mexerica, Excelência, é com X. Então, o senhor pode soletrar? Isso é preconceito linguístico. É crime. É crime. Os senhores são investigadores? Ah, que bom. Ó, vamos lá então, né? Para o cargo de investigador. Preconceito linguístico é crime. Sabia? É um dígrafo? Não tem nada a ver. Bem lembrado. Bem lembrado, Excelência. Vai Bem falar lembrado. exatamente, tá? Do jeitinho que você pronuncia, tá? Tá. Agora o senhor tem que pronunciar a palavra. Soletrar. A forma correta de soletrar, Excelência. Excelência, 1 minuto. Anota no papel para não errar, tá? É que eu tô sem caneta, Excelência. Ah, que Não posso- pena. Me faltou. Vamos lá. A forma correta de soletrar é M-E-X-E-R-I-C-A. Mexerica. Você pronunciou com a pronúncia dele, top. Não deixe o pessoal tirar o barato, porque preconceito linguístico linguístico é crime. Tá bom? Vamos lá. Irei fazer bullying com você, que nós estamos num ambiente de ensino, né? Aff. Vamos lá, então. Bullying é crime também, gente? Vocês são do direito aí? Ah, então tá bom. Fechou. Mais uma, vamos lá. Vamos, Excelência. Está defendido até os dentes, tá vendo? Ó, pronto. Gostei. Eu tenho que compartilhar com ele, porque minha neta é carioca, ela fala exatamente assim. Eu falei, vamos comer bolacha, Amandinha? Não, eu quero comer biscoito. Ó, vamos lá. Qual a grafia correta da palavra linchamento? Agora é sério, hein? Você pode soletrar? Excelência, linchamento. L-I-N-C-H-A-M-E-N-T-O. Linchamento. Fechou? Sabendo aí corretamente. Vou colocar mais uma para o senhor, porque foi só a soletração, né? Diferencia a pouco e a pouco. Diferencia a pouco com o verbo haver e a pouco somente com preposição à locução. Excelência, com o verbo haver indica tempo. Há pouco tempo, a título de exemplo. Tempo transcorrido, né? Tempo transcorrido. A outra seria? O há pouco, preposição, locução. Há pouco, preposição, Excelência, indica tempo futuro. Tá certo, certinho. Se pedir para exemplificar, consegue? Farei a prova há poucas horas. Fechou. Vai fazer, né? E o passado? Fiz a prova há pouco tempo. Há pouco tempo. Fechou. Agora passando o microfone. Quais são os sinais de pontuação? Ai, que linda essa. Então tem que estudar sinal de pontuação ou não? É? Sinal de pontuação. Vamos ver o que o candidato vai falar. Quem está com o microfone? Tá certinho aí, pessoal, para todo mundo falar? A dinâmica do microfone? Tá. Boa tarde, Excelência. Quais são os sinais de pontuação? Sinais de pontuação. Nós temos o vírgula, o ponto final, o ponto de exclamação, o apóstrofo e o ponto de interrogação.
Ó, apóstrofo não é ponto de pontuação. Não é sinal, ponto não. Não é sinal de pontuação. Ele é um sinal diacrítico. Indica uma supressão de palavras, de letras. Tá? Então, ele não vai entrar aí nos sinais de pontuação dos textos, certo? Perfeito. Sim, da grafia de palavras. Então, eu tenho... Faltou um importante que o senhor que não falou. Ponto e vírgula. Então, a vírgula, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, travessão. Tem travessão também? Sim, senhora. Travessão. 2 pontos. 2 pontos existem? Reticências. Reticências, eu falei agora, né? Reticências. 2 pontos existem? Sim. Tem mais algum? Ó, aspas. Sim. Aspas. E nós temos mais o asterisco também. É porque aparece no texto, né? Asterisco, não asterístico, asterisco. Para ele informar um resumo, explicar melhor uma palavra. Asterisco. Parênteses também, muito bem lembrado. Faltou algum? Aí vocês podem utilizar. Existem as chaves também nos textos? Existem. Existem também o chevron. Viram já chevron? Professor, outro dia eu falei isso, o pessoal da turma lá do Objetivo falou, professora, o que é isso? É de comer? É o carro lá que tem o chevron? Ó, isso aqui é chevron, ó. Tá certo? Ó. É o sinal de maior e menor na matemática, né? É, mas não pode falar isso, tá? Qual que é o nome? Chevron, ó. O chevron, ele quase as gramáticas não trazem, né? Mas hoje é necessário colocar, porque quando nós fazemos uma citação eletrônica, uma monografia, como é que vocês colocam o endereço lá? Tem que pôr. A BNT tá lá, atrás do chevron. Então, chevron também é sinal de pontuação. Fale. A origem é estrangeira, mas ela existe na língua portuguesa, tá? Ela tem transcrição. Bom, um detalhe, quando é que eu uso chave? E também tem mais um, não tem? Como é que chama esse aqui que eu esqueci? Colchetes, né? Que a gente falou agora, colchete. Então, por exemplo, se eu tenho que escrever um texto e apresentou numa citação um monte de situação, então eu posso colocar primeiro, o que eu vou colocar? O parênteses, não é isso? Aí eu tenho que falar mais uma citação sobre isso, ó, que já estava dentro do parênteses. Tem que usar o quê? Os colchetes. Mas ainda tem mais uma citação que envolve os dois. O que eu posso usar? É muito difícil, tá? Chegar aqui, mas existem também. Machado de Assis, né? Lá no século passado, tá bom? Hoje é muito difícil, tá? Mas na língua portuguesa existem. Deu para entender? Outro detalhe, aspas simples e aspas duplas que não perguntaram. Então, os senhores vão passar, se Deus quiser. Ó, aspas duplas é o comum, não é? Quando você usa aspas? Eu vou isolar um termo, né? O que mais? Uma citação direta, né? Que a pessoa falou exatamente aquilo, né? Ipsis verbis, ipsis literis, ipsis verbis. Falou exatamente aquilo. Então, eu coloco aspas. Muito bom. Aspas duplas. E quando que eu uso aspas simples? Existem duplas e existem simples. Quando que eu uso a simples? Ó, não faz ideia, agora vai passar, né? Dentro de uma citação, quem pode perguntar isso, professora? O último examinador que nós trabalhamos hoje pergunta. Ó, vou deixar aqui as duas, tá? Então, aqui eu tenho, né? Ó, tem uma citação. A palavra está extinta. Ela já foi citada no texto, tá? Ó, já estava citada. Enjoo. Pois. Continua o texto, tá? Ó, o que aconteceu? Essa palavra ela já tinha sido falada por algum autor. Não era uma citação dele? Já estava lá com aspas duplas no texto dele, ó, quando ele falou. Aí eu tenho que pegar esse recorte. Não peguei um recorte? Olha o recorte aqui, ó. É uma citação direta de novo, não é? Se ela
estava com dupla lá, como é que ela vai ficar nesse texto no recorte? Consegue explicar isso lá? Não. Aqui é só pontuação nos textos, tá? Então, quer dizer, se ela já estava com aspas duplas no texto, eu precisei daquele recorte, ela vai automaticamente se transformar em aspas o quê? Simples. Porque ela já foi falada alguma vez. Pode. Ou o trecho também, aspas, simples. Passou.